Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entramos na sua presença em oração. Aliás, já estamos há horas em oração dentro desse projeto Casa Firme, clamando ao Senhor pelos nossos sonhos, projetos, clamando ao Senhor, meu Deus, por vitória, por mudanças, por transformações. E nós bem sabemos, meu Deus, que se nada mudar dentro, nada vai mudar fora. Eu oro ao Senhor, pedindo que nos ajude nesse processo de mudança, de renovação da nossa mente. Porque nós podemos passar uma vida, meu Deus, uma vida tentando remendar, uma vida tentando colocar vinho novo em odre velho, e a sua palavra deixa claro que isso não funciona, não dá certo. Nós não vamos a lugar algum, nós não vamos viver uma outra realidade, uma vida diferente, mantendo um padrão, um sistema falido, fracassado. Então eu peço ao Senhor, meu Deus, que nos ajude a sentir, a perceber e a reconhecer as nossas misérias, como diz a sua palavra. Nos guarda de viver na negação, nos guarda de vivermos fugindo, nos guarda, meu Pai, dessa maldita dependência de imagem, de aprovação, dessa preocupação em ser pego, em ser descoberto, que leva, meu Deus, as pessoas a viverem uma hipocrisia, uma mentira, uma falsidade. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia e leva-nos, através do Teu Espírito Santo, ao encontro revelado, a uma mudança, a um novo nascimento, que é aquela mudança inegável, é aquela transformação que causa impacto, que chama atenção. Senhor, faça a obra que o Senhor fez na vida da samaritana, do Zaqueu, do Jacó. Senhor, muda, mexe nas estruturas, muda a essência, muda o caráter, muda o coração. Ajuda-nos a chegar aonde o Senhor quer, aonde o Senhor espera, aonde o Senhor tem, através da sua palavra, nos pressionado a chegar. Arranca, Senhor, todas as misérias que ainda há, que ainda resiste dentro de cada um de nós. Arranca, Senhor, que a Tua palavra seja colocada cada vez mais em áreas escuras, que a Tua palavra, meu Deus, que é viva, eficaz, poderosa, e capacita-nos a discernir até mesmo intenções, motivações do nosso coração, que essa palavra, meu Deus, possa trazer essa consciência, essa clareza, esse discernimento, meu Deus. E que não fique nada lá sem ser trabalhado, superado, vencido. Em nome de Jesus. Nós não queremos perder tempo. Nós não queremos, meu Deus, viver recorrendo a erros. Nós não queremos, meu Deus, passar a nossa vida repetindo erros, caindo nos mesmos erros, porque o que todos querem, o que todos desejam, ainda que não saibam especificamente, exatamente, é progresso. E para progredir, um sinal de progresso é quando os nossos erros são novos. Se uma pessoa, meu Deus, continua cometendo os mesmos erros, caindo no mesmo buraco, é porque ela não mudou. E se ela não mudou é porque não houve arrependimento, é porque ela ainda não reconheceu as suas misérias. Mas eu oro
para que esse reconhecimento aconteça hoje, para que descobertas aconteçam, para que cada um seja pego pela sua palavra, pela verdade. Em nome de Jesus, que libertações aconteçam. Nós somos livres, meu Pai, quando conhecemos a verdade revelada. A libertação acontece por meio da palavra revelada. Então, abra os nossos ouvidos, Senhor. Abra nossa mente, nos dê mente para entender. Eu oro por revelação, por entendimento, meu Deus. E não apenas por informações. Nós não queremos saber algo mais sobre o Senhor. Nós queremos te conhecer. Nós não queremos, meu Deus, nós não queremos mais conteúdo apenas sobre o Senhor. Nós queremos experiências reais. Nós queremos ser impactados por Tua presença, transformados pela Sua palavra, purificados, alvejados, limpos. Em nome de Jesus, esse é o papel da Tua palavra. Ela liberta, ela purifica, ela renova, ela desperta, ela traz luz. A Tua palavra é como um fogo, como um martelo, que consome, queima as impurezas, despedaça as fortalezas, construída dentro de nós por mentiras, pregadas através de pensamentos, sentimentos, hábitos. Em nome de Jesus, eu oro, meu Deus, para que o Senhor assuma essa reunião, conduza, fala. Meu Deus, é o Senhor quem sabe das necessidades de cada um, como se encontra cada coração, como se encontra a vida de cada pessoa e o que cada um deve fazer, o que cada um deve entregar, o que cada um, meu Deus, precisa fazer para que o Senhor tenha condições de agir, de se manifestar. Então, que a Tua palavra nos pressione aos passos e às decisões necessárias, ao arrependimento, à mudança, à confissão, em nome de Jesus. Eu tomo posse de um trabalho poderoso, consagro ao Senhor agora esta reunião, e tomo posse, meu Pai, de mudanças, crescimento, despertamento, em nome de Jesus. Obrigado por tudo, obrigado por estarmos aqui, obrigado por esse dia, obrigado pelas revelações, obrigado, meu Deus, porque eu vejo o Senhor lutando para nos levar a grandes rompimentos. É ano da unção de governo, e o Senhor não quer que nada mais, senão o Teu Espírito Santo nos governe. E é isso que eu declaro sobre cada um que está aqui, Senhor, presencialmente, pela transmissão, que essa pessoa, meu Pai, seja totalmente guiada, governada, dirigida pelo Teu Espírito Santo, porque assim ela vai governar. Assim ela realmente irá governar. Mas enquanto, meu Deus, o engano, a mentira, sentimentos miseráveis tiverem poder, meu Pai, ela não vai governar, ela vai ser governada, subjugada, derrotada. Então, para que ela não seja mais derrotada, derrota o Senhor, cada um de nós. Queremos ser derrotados pelo Senhor, vencidos pelo Senhor, para sermos vencedores nessa vida. Seja conosco, é o que eu te peço, te agradeço. Amém? Graças a Deus, amém. Vamos abrir aqui em 1 Pedro 5:5. Vou ler na NVI e também na amplificada. 1 Pedro 5:5 diz assim: sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Na amplificada diz:
Pois Deus coloca-se contra os orgulhosos, os insolentes, os prepotentes, os desdenhosos, os presunçosos. Vamos repetir? Ele opõe-se, frustra e derrota-os. Que Deus mau, né? Que Deus perverso, ele se opõe, ele frustra, ele derrota. Mas ele derrota não qualquer pessoa. Os orgulhosos, os insolentes, os prepotentes, os desdenhosos, os presunçosos. E sofrer essa derrota para Deus é a maior vitória de uma pessoa. É a maior vitória de uma pessoa. Quando sofremos essa derrota, o que vem a ser essa derrota, essa frustração? É quando a pessoa enxerga, reconhece, discerne a pessoa que ela tem sido, a pessoa que ela foi uma vida toda, e talvez por cegueira, né? Porque ainda no domingo a bispa falava, né, o orgulho tem essa habilidade de se esconder, né? Dificilmente você vai encontrar pessoas pedindo, por exemplo, oração para vencer o orgulho, né? Me ajuda em oração porque eu sou orgulhoso. Porque o orgulho se esconde, né? Então ela vai dar outro nome ao que acontece com ela, ela vai tentar, ela vai viver, né, na negação, e toda pessoa que vive na negação, não dando os nomes certos, não lidando, não enfrentando o que tem que enfrentar, ela vai se frustrar. Porque a barreira que ela vai ter diante dela se chama Deus. Quem pode medir forças com Deus, quem pode ultrapassar esta barreira? Ninguém. Ninguém. Então, a Bíblia diz que Deus não se cansa nem se fadiga. Então, se uma pessoa está medindo forças com Deus, tentando avançar, sem se sujeitar, se submeter a Deus, a sua vontade, a sua palavra, quem é que vai se cansar nesse embate? É a pessoa. Deus não se cansa, Deus não se fatiga. Então, quanto antes tivermos a mesma atitude de Jesus, seja a sua atitude a mesma atitude de Jesus, né? Que ele sim, sendo Deus, estando acima, humilhou-se, esvaziou-se, humilhou-se, assumiu a forma de servo, foi humilde, aprendeu a obedecer, a se submeter. Então, se Jesus teve essa atitude humilde, de submissão, muito mais nós. Né? Muito mais cada ser humano precisa ter essa disposição de se esvaziar, de se humilhar, de se submeter. Senão vai ser um eterno frustrado. Senão vai perder tempo, vai perder vida e não vai chegar a lugar algum. Né? Porque do nosso jeito, ao nosso modo, na autossuficiência, na independência, Jesus disse o quê? Sem mim nada podeis fazer.
né? Temos que lembrar aquela passagem do povo de Israel sofrendo aquela derrota inacreditável e vergonhosa para o povo de Ai. Para quem tinha vencido Jericó, perder para Ai não era uma possibilidade. Era impossível, inacreditável aquela derrota, né? Humanamente falando, porque eles venceram algo muito maior. Mas para mostrar que sem Deus, que o fator, né, determinante para o sucesso, para a vitória de uma pessoa é a bênção dele, é o favor dele, eles sofreram aquela derrota. Que pela primeira vez, né, nós vemos o Josué assim desconcertado. O Josué, que agora estava à frente do povo, ele se desconcertou ali. Porque ele teve uma reação, uma atitude que nos 40 anos peregrinando no deserto ele nunca teve. Quando ele viu aquela derrota, ele sofreu aquela derrota, ele rasgou as vestes, ele falou como os demais, né? Ele falou, por que o Senhor nos fez atravessar o Jordão? Era melhor ter ficado do lado de lá, e agora o que vão falar? Então, ele nunca tinha tido uma reação assim, uma postura assim. Ele com Caleb confrontaram os espias, o povo, né, que começou a chorar, e se recusaram a entrar na terra quando o portal estava aberto. Foram eles que disseram, vamos subir, a terra é nossa, o Senhor está conosco, é certo que venceremos. Então, e depois ali, né, pagou o preço pelos incrédulos, né, porque eles queriam entrar, eles estavam prontos para entrar. Mas os outros 10 envenenaram o povo deu crédito aos incrédulos, e ali o Senhor fechou o portal e disse, agora vocês não entram, seus filhos vão entrar, mas vocês não entram. E passou-se 38 anos até que aqueles que saíram do Egito, né, perecessem, e os que nasceram no deserto entrassem. Quer dizer, os filhos entraram, mas os que saíram não entraram. Todos aqueles que foram incrédulos, né? Então, mesmo sofrendo aí essa consequência da incredulidade dos outros, você não encontra o Josué falando essas bobagens, reclamando, murmurando. Não, você vê esses homens, você vê o Caleb, depois já aos 85 anos de idade, cheio de vida, cheio de esperança, né, requerendo a terra que foi prometida a ele, né, chegando para Josué dizendo, eu estou forte, tão forte quanto antes, né, há 45 anos atrás foi me dito que essa terra seria minha, então eu quero ela. Enfim, o tempo passou e esses homens estavam cheios de vida, de esperança. Agora Josué já, né, iniciando a posse da terra, venceu Jericó, mas quando perdeu para Ai, ficou desconcertado, perdido, falou o que nunca tinha dito, pensou como nunca tinha pensado, era inacreditável aquela derrota, mas foi bom aquilo acontecer, porque eles tinham que entender que sem Deus, na força do braço, na autossuficiência, não há favor, não há bênção. Graça, favor e orgulho, diga, não se misturam. Então, não espere ser favorecido. E vamos fixar esta certeza dentro de nós, esse pensamento dentro de nós. Se está faltando favor, se está faltando graça, então está faltando humildade. Está faltando humildade.
Toda vez que você pensar por que Deus não está agindo, quando você perceber a ausência de graça, a ausência de favor, saiba que está faltando humildade. Deus está requerendo humilhação. Ontem eu falava de Naamã e da mulher cananeia, né? Há uma semelhança entre os dois. Tanto o problema de Naamã quanto o problema da mulher cananeia era um orgulho. Era uma altivez, uma prepotência. A cananeia, ela era grega, e na época, né, a cultura grega era uma cultura elitizada, então ela certamente se sentia superior, se sentia melhor. E o que ela fez? Ouvindo certamente do que Jesus vinha fazendo, dos milagres, né, das obras que ele fazia, tendo uma filha endemoniada em casa, sofrendo muito, com certeza deve ter procurado ajuda em outros lugares, e quando soube o que Jesus fazia, quer dizer, o que você não faz, né, por um filho? O que você não faz? O Jairo também, dirigente da sinagoga, quando a filha estava doente, naquele momento, não pegaria bem para ele, um dirigente, é como se fosse um pastor de uma igreja. Quer dizer, eu não tive fé para para resolver um problema. Eu vou procurar, né, esse Jesus aí que o meu grupo, né, as pessoas da minha convivência não aprova, né, rejeita, odeia até. Eu vou lá procurar, mas quando ele tinha uma filha doente em casa, aí já não importou mais nada. É por isso que muitas vezes Deus permite mesmo situações, muitas vezes usa. Eu já vivi várias experiências de, Deus permitir algo com o filho, para abrir seus olhos, para acordar você, para você chegar, né, onde você tinha que chegar. Porque, do contrário, você não se moveria. Por iniciativa própria, você não moveria. Então, isso é indiscutível. Deus sempre vai mexer nas circunstâncias quando a palavra dele não for bastante. Ele vai te colocar em situações, ele vai tocar, né, talvez um filho, né, ou permitir que esse filho seja tocado de alguma forma para conseguir o que quer de você. Isso aí nós vemos desde lá do Abraão, né? Quando Deus pediu Isaac a Abraão, ele queria Isaac? Sim ou não? Ele queria Abraão. Ele queria o coração de Abraão. Então, ele sabe o que é que vai nos mover. Ele sabe o que é que vai mexer conosco. Ele sabe o que vai nos quebrantar. Então, às vezes, você tem que ver algo acontecer, você tem que ver um filho sendo, de alguma forma, afetado, e às vezes afetado, né, afetado por você mesmo. Por exemplo, o orgulho da cananeia era a raiz daquele problema. E Jesus lidou com ela de uma forma que ela teve que se humilhar. Ela teve que fazer o que ela não estava disposta a fazer. Ela se apresentou, tentou se passar como uma judia, usando uma expressão característica dos judeus: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí qual foi a resposta de Jesus para ela? Nada, silêncio, não respondeu uma palavra, ignorou. Aqui já tem uma mensagem, né? Que mensagem? Sem sinceridade, sem verdade, não tem diálogo, não tem relacionamento. Não te dou atenção. Não vou parar para te ouvir, não vou te dar atenção. Você não vai conseguir nada dessa maneira.
fingindo, tentando parecer uma coisa que você não é, esqueça. Jesus não lhe respondeu palavra. Não lhe respondeu palavra. Aí os discípulos pediram que a mandasse embora, porque não entendiam de propósito ainda, né? Caminhando com Jesus, vendo Jesus se derramando na vida das pessoas, se doando, se sacrificando, servindo as pessoas. Você vê que eles não entendiam nada de missão, de propósito, porque a mulher não parou, continuou gritando, e eles não intercederam pela mulher. Não intercederam. Eles se incomodaram com ela e, né, pediram que Jesus a mandasse embora. Bem diferente da postura de Moisés, quando Deus disse que ia destruir o povo e levantar um povo a partir dele, porque já estava, né, cansado das queixas, das murmurações. O que Moisés fez? Isso, Senhor, mata esse povo, né, manda fogo do céu, consome tudo, vamos começar do zero. Foi isso que Moisés desejou? Não, ele intercedeu pelo povo, que estava dando trabalho para ele, que estava pesando a sua vida, muitas vezes se virando gratuitamente contra ele. E o que dizer de Paulo, né? Paulo declarou que estaria disposto a ir para o inferno se a sua condenação eterna garantisse a salvação do seu povo. Já parou para pensar nisso? Se eu soubesse, se isso fosse uma garantia, que o meu povo, que os judeus, né, fossem salvos, eu aceitaria a minha condenação eterna. Quer dizer, eu dou a minha vida pela vida deles. Quem fez isso? Quem fez isso? Por isso que ele tinha autoridade para dizer, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque, sem dúvida, ele foi o que mais se assemelhou, o que mais se aproximou ali do caráter, do coração, do senso de missão, de propósito. Porque Jesus veio para isso. Veio para ser servido, veio para servir, dar sua vida em favor de muitos. E o Paulo seguiu nessa linha. Estava disposto a abrir mão da sua salvação, da eternidade com Jesus na glória. Imagina, eu vou passar a minha eternidade do inferno. Nós não sabemos o que é inferno. Há um inferno aqui na terra, não é não. Está longe de ser, né? Até porque só vive o inferno na terra quem vive fora, né, não vive debaixo do governo do Senhor. Porque em toda a história, quem se coloca debaixo do governo do Senhor, debaixo da autoridade, da maior autoridade que há, que é a palavra, vê 1000 cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, vê o mundo em caos, e ele, por estar em Cristo, vivendo como o povo viveu na terra de Gósen, protegido, guardado, abençoado, né? Porque o que afeta o ímpio não tem que afetar o justo, né? Há uma diferença entre o justo e o ímpio. Quando o justo é justo de verdade, pratica a justiça, vive de acordo com a palavra, há uma diferença. Então, voltando aqui para a mulher cananeia, o Senhor exigiu dela humilhação, quebrantamento, sinceridade, verdade. Eu dizia isso ontem. 2 coisas que o Senhor vai exigir, das quais Ele não abre mão para se manifestar na vida de uma pessoa. Fé e sinceridade. Aproximem-se de mim, Ele diz, com um coração sincero e inteira certeza de fé. Então, fé e sinceridade. Ele não vai abrir mão. Ele vai exigir, Ele vai esperar para se manifestar nas nossas vidas. Então, o Senhor exigiu, o Senhor lidou com o problema daquela mulher. Eu perguntei ontem para a igreja ainda, qual era a maior necessidade da mulher cananeia? Alguns já, né, responderam sem profundidade. A cura da filha. Não, a maior necessidade dela
era a libertação do orgulho, a libertação da dependência de imagem, de aprovação dos outros, né? Ela precisava ser humilde, ela precisava ser sincera, verdadeira, né? O que fez ela se passar por alguém que ela não era? Esse orgulho. Eu não quero ser, né, vista, eu não quero que saibam que eu sou uma mulher cananeia, grega, e estou recorrendo a um judeu. Não, olha o orgulho, olha a prepotência. Ela precisava ser derrotada, e foi derrotada por Jesus. E que maravilha ser derrotado por Jesus. Porque a derrota que Ele causa em nós é vitória. A maior vitória, a maior libertação de uma pessoa é quando ela se livra dessa maldita dependência de imagem, dessa preocupação com o que os outros pensam. Isso é um aprisionamento, a pessoa se aprisiona. Ela se aprisiona. Ela faz exatamente isso, ela tenta parecer o que ela não é, ela vive encenando. Vive encenando. Né? Não tem liberdade para ser ela mesma. É uma desgraça. É uma prisão. E o que está lá por trás? O orgulho. O orgulho é a raiz de todo pecado. Onde tem orgulho, tem uma série de outros sentimentos miseráveis que precisam ser reconhecidos, admitidos, para então serem combatidos. Então, se eu não admito, eu não lido, eu escondo, né? A maior vitória do Moisés foi o seu crime ter sido descoberto. Entende? Foi a maior vitória dele. Porque ali ele começou a verdadeira descoberta. Então as pessoas temem serem descobertas, temem serem pegas. E com isso vão vivendo numa hipocrisia, numa mentira. Vivem escondendo aquilo que está travando a vida dela, está amarrando a vida dela, está impedindo ela de se tornar a pessoa que foi criada para ser. Tudo que você esconde tem poder sobre você. Então ele matou o egípcio, escondeu ele na areia. No outro dia, ele se deu conta que não ficou escondido. Deus não deixou passar batido. Isso é Deus. Deus não deixou essa mulher fé para ter a filha curada. Ela tinha. Ela tinha. Né, a determinação para ir até as últimas. Ela tinha, mas o Senhor não quer apenas curar, Ele não quer só tratar sintomas, Ele vai na raiz, Ele vai na causa. A causa, o que causava o problema da filha, era esse orgulho, essa altivez, né? E o Senhor não deixou passar, como deixou passar também o Naamã. O Naamã queria... mesmo leproso, queria ser honrado. Olha só que mentalidade. O sujeito não estava em condições de exigir nada, mas idealizou como o homem de Deus deveria tratá-lo. O que o homem de Deus deveria dar a ele. Eu estou leproso, estou com a minha vida comprometida, estou com tudo aquilo que eu lutei, uma vida para conquistar, comprometido, porque embora ele fosse renomado no seu país, um homem importante, né, comandante do exército, o rei da Síria, não era qualquer um, não chegou lá do dia para a noite, mas sendo leproso, tem reis na Bíblia. O rei Uzias, rei, terminou seus dias morando numa casa separada. Quer dizer, rei só de título. Porque já não podia
né? Foi privado dos seus direitos, terminou como um leproso, era o rei leproso. Então, ele não estava em condições de exigir, mas olha a arrogância, olha a miséria desse homem, quando ele não recebeu o que ele queria, mas recebeu o que ele precisava. Vai e se lave no Rio Jordão 7 vezes. Ficou indignado, ficou furioso, saiu pisando duro, falando mal de Israel, falando mal da terra, falando mal dos rios de Israel, né? Até que o servo dele, esse é o tipo de servo que nós temos que ter, o tipo de pessoas que nós temos que ter perto, buscar ter perto da gente, gente que se importa de verdade. Quem é que se importa de verdade? É aquele que vê você você fugindo de enfrentamentos, você tentando negar uma verdade, e esse servo te confronta. E essa pessoa, por te amar, te confronta e não deixa você passar. O servo olhou para ele e disse: meu pai, se o homem de Deus tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria. Como quem diz, larga a mão desse orgulho, baixa a bola. Você não está em condições. Meu pai, você não está em condições de exigir nada. Seja humilde, faça o que tem que ser feito. Se enxerga. Olha o teu estado, olha a tua situação. Você está querendo exigir o quê? Está fadado a terminar excluído da sociedade, sem credibilidade. Toda essa honra está comprometida com essa doença. Então se humilha, se quebranta. Meu pai, acorda. Com respeito, mas com firmeza, o servo falou, né? Com educação, mas confrontou. Confrontou. É como se trouxesse a consciência a ele. Olha, como o Senhor faz com o povo lá no livro de Ageu, né? Veja onde seus caminhos levaram. Olha para você, olha para a sua vida. Tem gente que precisa parar e olhar para a sua vida. E com base na palavra, reconhecer algumas verdades. Espera aí, não tem graça, não tem favor. Não tem humildade. Está faltando graça, está faltando favor, está faltando submissão, está faltando humildade, está faltando quebrantamento. Reconheça isso. Reconheça, admita. E quando ele foi, para mim é sempre muito impactante a experiência ali, a mudança que ele sofreu. Porque você vê um homem que não sabia ouvir não, que não podia ser confrontado, né, que queria as coisas do seu jeito, um homem cheio de si, cheio de razão, um homem orgulhoso, um homem arrogante, saiu falando mal de Israel, mas quando o servo traz a consciência dele, a pessoa que ele era, o miserável que ele era, e ele se humilha, e ele vai, e ele obedece, ele desce aquelas águas. Imagina, não deve ter sido fácil para ele, né? Tirar a roupa do orgulho, se livrar, porque o que vão pensar, um homem da minha, né, magnitude, da minha importância, descer num rio barrento, sujo. Ele não tinha escolha, ou se humilha, ou se banha nesse rio sujo, ou tira essa roupa do orgulho, ou vai terminar leproso, ou vai terminar de forma indigna, né? É o que a gente já ouviu em outra ocasião. O sacrifício não é sofrimento, o sacrifício tira o sofrimento. Às vezes nós não queremos fazer o que é difícil, mas fazendo o que é fácil, só estou aumentando o meu sofrimento. Eu me mantenho cativo fazendo o que é fácil. Então, fazer o que é difícil não é fácil, é difícil, né? É um sacrifício.
Você tem que se dar uma ordem, você tem que governar. Mas isso vai tirar o sofrimento. Então não foi fácil para ele, por isso que ele ficou ofendido, revoltado, indignado. Não era fácil por conta desse problema, desse orgulho. Mas quando ele foi e fez o que era difícil, ele não só se livrou daquele sofrimento, daquela doença, que iria comprometer toda a vida dele, como a Bíblia diz que a sua pele voltou a ser como a de uma criança, então ele sofreu uma renovação ali também, ele rejuvenesceu. E mais do que isso, o mais importante, o caráter dele foi mudado. O interior dele foi transformado. Porque você vê literalmente um outro homem a partir daquele momento, que ele se humilhou, que ele se submeteu. Um outro homem. Você vê ele quebrantado, você vê ele humilde, você vê ele falando com Eliseu num outro tom, de outra forma, de outra maneira. Né? Preocupado, antes, falando assim, ainda desdenhando do Deus de Israel, né? Que o seu Deus, sabe aquela altivez? Deixa eu pegar aqui, para ler rapidinho. Esse detalhe é importante. 2 Reis, capítulo 5, versículo 11. Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele iria receber-me, invocarei em pé o nome do Senhor, o seu Deus. O seu Deus. Quer dizer, esse não é o meu Deus, eu não quero esse Deus para mim. Eu quero o que ele pode fazer por mim, mas eu não quero esse Deus para mim. Desdenhando de Deus, rejeitando esse Deus. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Eu só quero, que ele me dê o que eu preciso, mas não quero compromisso, não estou aberto a nada mais do que pagar por essa cura, voltar para o meu país e ir embora. Era essa a mentalidade dele. Mas Deus é incrível, Deus, ainda dizia isso ontem, Deus nos ama demais para permitir que você consiga o que você quer sem mudanças, sem entregar o que Ele está exigindo, sem rompimentos. Porque se ele abençoa um carnal, ele vai ficar mais carnal ainda. Se ele abençoa o orgulhoso, vai ficar mais orgulhoso ainda. Se algumas pessoas conseguirem o que elas querem, elas não vão ficar melhores, elas vão piorar. Elas vão piorar. E o interesse de Deus não é abençoar você, é salvar você. É salvar a sua alma em primeiro lugar. É transformar você, fazer de você uma testemunha dele. O que nós ouvimos ainda nesse último jejum, acho que foi esse último jejum que nós ouvimos, que vai chegar o tempo em que pessoas vão grudar num crente querendo, um crente, num cristão de verdade, querendo o seu Deus, porque vão ver Deus na vida dessa pessoa, vão ver Deus pelos frutos, pelo comportamento, pelos resultados, vão desejar, eu quero essa fé, eu quero esse Deus. Agora, isso não é possível. Quem é que vai desejar o Deus de uma pessoa derrotada, fracassada? Quem vai querer o Deus de uma pessoa, sendo que essa pessoa não é um testemunho vivo desse Deus, da grandeza, do poder desse Deus? É uma pessoa derrotada. E é derrotada justamente porque não foi derrotada por Deus. Ou seja, não se rendeu a Deus, não se submeteu a Deus. Tem muita gente que o diabo tem massacrado. Por quê? Porque às vezes está berrando: sai demônio, sai diabo, sai capeta, sai. Só que ela está tentando resistir a Deus sem antes cumprir com a primeira parte do versículo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao mal, e ele fugirá de vós. Então tem gente berrando: sai demônio, sai diabo, e o diabo
continua prevalecendo na vida dele, porque ele pulou a primeira parte, ele não se sujeitou, ele não se humilhou. Parece se sujeitar a Deus, se submeter a Deus. É fácil? Não é fácil, não. Não é fácil, porque o Senhor vai pedir coisas que assim, você faz tudo. Você mexe em tudo, mas você não quer mexer naquela área. E você quer se convencer que sem mexer naquela área, sem mudar naquele ponto, né? Mas fazendo tantas outras coisas, você vai passar, você vai chegar, vai dar certo. A história do jovem rico nos mostra que não vai dar certo, não funciona assim. Não é suficiente. Ele obedecia todos os mandamentos, mas faltava-lhe uma coisa, e aquela única coisa impediu ele de viver, né, coisas inimagináveis, né? Porque você nunca perde se submetendo a Deus, você sempre ganha, ninguém dá mais do que Deus, se você dá a Deus o que Ele pede, se Ele tem tudo de você, você tem tudo de Deus. Imagina o que é ter tudo de Deus. Então a gente não consegue imaginar o que ele perdeu, mas ele perdeu muito. Quando ele deu as costas e foi embora, porque não queria entregar o que estava sendo exigido. E perdeu a coisa mais importante, que é a salvação da sua alma. Porque se faltava uma consciência, o Senhor deu a consciência. Né? Deus não nos cobra do que nós não sabemos, mas cobra e espera que eu viva à altura do que eu já sei. Então, se eu sei de algo que Deus está... Por exemplo, a Bíblia não fala que quem sabe fazer o bem não faz, peca. Eu não bebo, não fumo, não me prostituo, mas você sabe que tem que fazer e não está fazendo? Deus já colocou luz em alguma área aí, já te mostrou o que tem que ser feito? Você está pecando. Não, eu não estou no mundo, né? Eu não estou no meio de gente ímpia. Mas tem algo que Deus pediu, você não deu? Você sabe, né, fazer o bem e não faz? Você está pecando. Talvez não é o que você faz, é o que você não está fazendo. E está impedindo você de ter progresso e vitória. Aí a pessoa fica lá, eu não faço isso, eu não faço aquilo outro, mas você não está fazendo outra coisa que a palavra já te revelou. Você está tentando seguir sem lá e agir naquela área, agir naquela questão. Que é difícil, tem gente que tem dificuldade de dizimar, tem gente que tem dificuldade de pedir perdão, tem gente que tem dificuldade de relacionamento. Qual que é a sua dificuldade? Não viva, não entre na justiça própria. Você não se justifica. Não cometa o erro do jovem rico, porque eu faço isso. Quando ele foi perguntar para Jesus o que ele tinha que fazer para ele dar a vida eterna, você acha que ele estava aberto a ouvir? Porque ele ouviu e ele não se submeteu. Então ele queria se afirmar. Ele foi lá com a intenção de se afirmar. Eu obedeço meus pais, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Né? Ele queria se afirmar. Porque quando ele ouviu, ele não acatou. Então ele estava aberto. Só que ele não podia se salvar. Ninguém pode se salvar. Não entre na justiça própria. Né? Jesus já quebrou as pernas dele no início. Ele chega dizendo, bom mestre, quem é bom? Ninguém é bom senão Deus. Porque sempre vai sair o que está dentro de você. Ele se achava bom. Ele se julgava bom. Ele se convenceu. Tem muita gente convencida e não convertida de verdade. Se convenceu que conhece a Deus, não conhece. Se convenceu que está obedecendo a Deus e não está. Tem gente cometendo o erro do Saul. Não, eu obedeci, eu estou obedecendo. Fazendo ao seu modo, o seu jeito. O que é fácil. O que não é difícil, o que não custa para você.
Não, porque eu faço isso, eu faço aquilo outro, faço. Mas talvez não foi no ponto, não foi na raiz. Vive maquiando, parecendo, fingindo. E eu estou trazendo aqui, exemplos que mostram, que deixam claro que Deus não vai deixar passar. Ele não deixou passar o riso da Sara, que riu consigo mesmo dentro da tenda. Virou para Abraão e perguntou, por que Sara riu? Ela estava duvidando, quer dizer, essa incredulidade, esse riso interno, né? Essa intenção, essa motivação. Deus não vai deixar passar, se Ele já mostrou, já me deu revelação, eu tenho graça para fazer. Mas a derrota está aqui, é difícil, né? Às vezes você não sabe como, às vezes tem uma barreira, tem um bloqueio lá, você não sabe como lidar com aquilo. Como é que eu faço? Se eu nem sei por onde começar, peça ajuda a Deus. Peça ajuda, que foi a postura da cananeia, né? Ela trocou a expressão, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando não teve resposta alguma, ela já começou a entender. E disse, ajuda-me, Senhor. Senhor, ajuda-me. Ajuda-me. Ela trocou a expressão. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por ajuda-me, Senhor. Então comece a pedir ajuda. Às vezes você não sabe como, me ajuda, Senhor. Me ajuda a ser um pai melhor, me ajuda a ser um marido melhor, me ajuda a ser um filho melhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Peça ajuda. Seja sincero. Lide e não fuja da verdade, daquilo que você tem que enfrentar, tem que lidar. Eu ainda peguei aqui, o significado de cada uma dessas palavras. Tão orgulhoso. É um conceito exagerado que alguém faz de si próprio, vaidade, soberba, altivez. Insolente, desrespeitoso no que diz ou nas atitudes que toma. Atrevido, malcriado, desaforado. Gente que não sabe ouvir, não pode ser confrontado. Prepotentes. É a pessoa, é o opressor, tirano, arbitrário, autoritário, que quer impor, né, ganhar no grito. Desdenhosos, que manifesta altivez depreciativa, soberbo, que demonstra indiferença ou pouco apreço, menosprezador. Presunçosos, sujeito vaidoso, que tem uma opinião excessivamente boa, positiva e elevada sobre si mesmo, pretensioso, pessoa que se julga melhor que os demais. Então, Deus coloca-se contra esse tipo de gente. Os orgulhosos, os insolentes, os prepotentes, os desdenhosos, os presunçosos. Ele opõe-se, frustra. E diga comigo, derrota-os. Diga assim, eu quero ser derrotado. Eu quero ser vencido por Deus. Porque quando Deus vence, você ganha. Entendeu? Você não perde. Quando Deus vence, você ganha. Mas enquanto você não sofre essa derrota, não se humilha, não se quebranta, você continua derrotado, frustrado, limitado, né? Impedido de avançar, sem progresso, porque não há progresso sem Deus. Sem mim nada podeis fazer, é o que o Senhor disse. Aqui em Tiago 4, portanto submetam-se a Deus, resistam ao diabo, ele fugirá de vós. É nessa ordem. Eu não vou ter autoridade sobre o diabo, eu não vou ter autoridade no mundo espiritual, não adianta eu querer lidar com o diabo e dizer, sai demônio, sai diabo, sendo que eu não estou submisso a Deus e a sua palavra.
Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, você vê que o pecado não é um impedimento para você se aproximar de Deus. Ao contrário, Ele não manda você se limpar, né? Limpe as mãos, né? E depois diz, aproxime-se. Não, aproximem-se de Deus. Porque quanto mais você se aproxima, mais você vai sendo limpo, mais você vai sendo purificado, né? Até que você se aproxima de Deus, você não tem identidade, você não tem consciência de quem você é. É só quando a pessoa começa a conhecer a palavra que ela começa a ver o que ela vinha fazendo de errado. Quantas pessoas que chegaram na igreja que achavam que não tinham problema e quando começaram a ouvir a palavra e entender o que é a vida de um justo, começaram a ver, não, eu tenho muito problema, porque ela tratava como normal o que não é normal. Né? Ela estava num meio onde é aquilo, não, todo mundo faz assim, todo mundo vive isso, todo mundo passa por isso, todo mundo pensa assim, todo mundo fala assim, todo mundo age assim, todo mundo tem esse resultado. Aí ela chega e começa a conhecer a palavra e ver que Deus chamou o seu povo para ser um povo separado. E esse povo não faz, não pensa, não vive como todo mundo vive, consequentemente, não tem o resultado, todo mundo tem. Ao contrário, reina, governa, é cabeça, está por cima. Então é onde os olhos são abertos. Espera aí, essa vida miserável, derrotada, endividado, doente, dependente de medicamento, não é normal. Eu achava que era, não é. Tem gente que as vendas vão caindo e ele vai enxergando os problemas que ele não enxergava quando ele começa a ouvir a palavra. Tem gente que não via as deficiências, os defeitos do seu caráter, o quanto seu caráter era deformado, porque era padrão, veio de uma família onde era padrão, mentira, o padrão era mentira, imoralidade, fofoca, ele não via como problema. Falar negativo, reclamar, murmurar, o padrão era esse, né? Esse era o padrão. Então ela não via, aí ela começa a conhecer a palavra, a verdade, ela começa a ver o quanto ela precisa de rompimentos, de libertações. Então aproximem-se de mim. Você não vai ver até se aproximar de mim o que está errado. E Ele se aproximará de vocês, pecadores, limpem as mãos, e vocês têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Vamos repetir? Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Eu peguei o versículo 9 em várias outras traduções. Na Almeida, atualizada, diz assim, senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Na NAA, reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Afligi-vos, lamentai e chorai. Aí alguém já vai pensar assim, meu Deus, eu estou na cura sentimental e Deus, a palavra está mandando eu chorar, eu me afligir, eu lamentar, eu chorar. Mas esse é um bom choro. Esse é um bom lamento. Essa aflição, essa dor de você enxergar seus erros, reconhecer. Essa é uma boa dor. É a dor da mudança.
pessoa tem que sentir, enquanto ela sabe o que acontece muitas vezes? A pessoa sabe, mas ela não se arrependeu ainda. Ela não se abriu para a mudança. A Bíblia fala que a tristeza, segundo o Espírito, produz arrependimento. E arrependimento é mudança. É quando a pessoa tem nojo do pecado. Ela tem nojo. Quando a pessoa realmente se arrepende, ela olha para trás, ela tem nojo, ela tem uma aversão. Aversão à pessoa que foi, aversão àquela atitude, aquele comportamento, aquela maneira de pensar, de agir, de reagir, de lidar. Você precisa chegar nesse ponto, sabe, de olhar para a pessoa que você foi, o comportamento que você teve, talvez por uma vida, talvez até hoje. Até hoje. E quando você tem uma revelação, você vê o quanto aquilo te fez mal, você passa a ter uma aflição, uma tristeza. É exatamente o que nós lemos em Tiago. Você sente a sua miséria. Né? E é onde você diz, não, nunca mais vou ser essa pessoa, nunca mais vou agir assim. Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias e terão nojo de si mesmos por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Então, isso é arrependimento. Isso é arrependimento. Quando a pessoa olha para trás, ela tem nojo. Ela se indigna. Ela diz, nunca mais eu vou voltar para isso. Nunca mais vou agir assim. Porque ela vê, quando ela perdeu, ela só perdeu tempo. Mantendo aquele padrão, falando as mesmas coisas, agindo do mesmo jeito. Ela só foi roubada, ela só perdeu tempo. Quando há essa revelação, volta lá para Tiago. É o que acontece dentro da pessoa. Fiquem tristes, gritem, chorem. Mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Na NBV, haja lágrimas pelas coisas erradas que vocês fizeram. Tem gente que sabe, que fez, que está fazendo coisa errada, mas ainda não houve lágrimas, não houve aquela dor, aquela tristeza, aquela aflição. De alguma forma, ela colhe as consequências, mas ela não tem prazer naquilo. Ela não está aberta a mudar. Ela ainda enxerga alguma vantagem naquele comportamento. E nós precisamos parar de enxergar vantagem em atitudes, em comportamentos, em um modo de ser, em um padrão que só roubou, só tirou, só privou você de uma vida plena e abundante. Então, quando a pessoa ela é levada pelo Espírito, uma mudança mesmo, ela rejeita aquilo, nunca mais quero ser assim, nunca mais quero viver assim, é quando ela começa a viver uma nova vida. Então, nós precisamos pedir que o Espírito Santo produza isso em nós. Em relação a tudo aquilo que só roubou, só privou você do melhor de Deus. Então, haja lágrimas pelas coisas erradas que vocês fizeram. Haja arrependimento. Não haja mais desculpas, justificativas, porque isso é o que a gente vê em muitas pessoas. A justificativa, a desculpa, ele quer justificar o porquê daquele comportamento, ele quer justificar, apresentar um motivo, um porquê, dar uma explicação. Ele está fugindo, ele não está admitindo, ele não está reconhecendo a sua miséria, ele não está sentindo a sua miséria, não está arrependido ainda. Então, enquanto houver desculpa, justificativa, essa fuga, a pessoa fica ali, mantendo algo que só está tirando dela. E querendo parecer uma coisa que ela não é. Então, haja lágrimas, reconheça suas misérias, sinta suas misérias, haja lágrimas pelas coisas erradas que vocês fizeram, haja arrependimento e aflição sincera. Essa é uma aflição boa. É quando a pessoa vê, não, eu só perdi tempo,
eu só me prejudiquei, a minha vida, minha casa, minha família com esse comportamento. Na NVT, que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, como se a pessoa estivesse de luto. É como se a pessoa estivesse de luto. Mas no caso, o defunto tinha que ir embora mesmo. Entendeu? Esse velho homem, você entrar em luto, na verdade não é luto, você tem que entrar, fazer uma festa quando o velho homem é sepultado. Né? Mas é esse misto. Ao mesmo tempo você tem uma felicidade porque você sabe que aquilo morreu. Aquela pessoa, aquela atitude encerrou. E ainda que queira voltar, porque o velho homem, né? Se tem um sujeito fácil de ressuscitar, é o velho homem também. Né? Para ele você não canta ressuscita, não. Para ele você, entendeu? Decreta a morte todos os dias. Porque há essa luta, né? Ele quer ressuscitar. Mas quando você tem essa revelação do quanto aquilo te prejudicou, você para de tentar esconder aquilo, admite e agora se posiciona. Você começa a combater aquilo, você decide, não, eu não vou ser mais essa pessoa. Né? Tem uma frase que a bispa já usou numa pregação falando sobre Zaqueu, que ela disse que Zaqueu cansou de ser ele mesmo. Tem gente que tem que cansar de ser a pessoa que tem sido. Cansar de ser o arrogante, o orgulhoso, né? O altivo. Cansar de ser essa pessoa que não chegou a lugar nenhum, sendo do jeito que tem sido, fazendo as coisas do jeito que tem feito. Cansar de ser um religioso, cansar de ser um preguiçoso, cansar de ser um vitimista. Tem gente que tem que cansar. Do que você tem que cansar? Cansar de querer vencer na imposição, no grito. Canse daquilo que não te ajudou, que não te favoreceu. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Então, o Senhor quer que pessoas sejam derrotadas. Aí eu posso pegar aquele versículo, se o grão de trigo não morrer, continuará ali só. Mas se morrer, dará muito fruto. Então essa derrota que eu sofro para Deus, ser derrotado por Deus, significa o sepultamento do velho homem. Essa morte que vai gerar vida. Amém, gente? Fique em pé, por gentileza. Pega o teu propósito, coloca no teu coração. Nós precisamos de graça. Nós precisamos de favor. Nós queremos ser honrados. E tudo isso é precedido por humildade. Naamã não perdeu nada quando decidiu se humilhar. Aliás, ele alcançou até aquilo que ele não buscava. Alcançou muito mais do que a cura da lepra. Ele foi transformado. A mulher cananeia obteve o que queria, mas particularmente creio que nunca mais foi a mesma. Porque ela foi levada por Jesus. A maior libertação que alguém pode sofrer é a libertação de si mesmo. Da dependência da imagem, da autossuficiência. Sofra essas libertações.
Nós ouvimos na segunda-feira sobre fuga. Não fuja mais. Admita, reconheça suas misérias. Não tente avançar. E conquistar algo, sem antes lidar com aquilo que vai sustentar. O que sustenta um caráter forte. Nós precisamos de um caráter forte para sustentar o peso da bênção. Então Deus às vezes retém coisas. Deus escondeu Moisés por 40 anos. Porque aos 40 anos ele descobriu que tinha um chamado. E tentou cumprir esse chamado sem revelação. Matou um egípcio. Por amor. Deus deixou ele ser descoberto. Porque ele jamais cumpriria com o seu propósito, sendo a pessoa autossuficiente que ele era. Ele era poderoso em palavras e em obras, e tentou cumprir com o seu chamado na força do braço, na confiança da carne. Mas 40 anos depois desse período sendo trabalhado, tem um encontro com Deus, na sarça, é chamado por Deus para cumprir o seu propósito, e agora nós vemos um homem que tinha dificuldade até para falar. Mas o Moisés, com a sua gagueira, era mais útil para Deus. O Moisés gago valia mais para Deus do que o Moisés poderoso em palavras e obras. O Moisés que agora tinha dificuldade até para falar, iria glorificar a Deus. O Moisés precisava saber para onde levar o povo. E ele não sabia ainda. Ele precisava conhecer a Deus para depois ser usado por Ele. Deus tem falado conosco sobre isso, sobre conhecer a Deus. Queira conhecer a Deus, queira ter um encontro com Deus. Entregue a Deus tudo que Ele está pedindo. Não fuja. Pare de fugir. Confessa, admita, reconheça, sinta suas misérias. E peça ajuda para vencer, para romper, para mudar. Para se tornar a pessoa que Ele quer que você seja. Espírito Santo, eu oro pedindo que o Senhor fale mais aos corações. Eu oro pedindo, meu Deus, que o Teu Espírito Santo produza em cada um uma profunda tristeza, uma aflição sincera. Leve essa pessoa, meu Pai, a sentir de fato as suas misérias. Porque enquanto nós não sentimos, enquanto nós não nos entristecemos, enquanto não há um profundo pesar, nós nos convencemos que dá para tocar, dá para seguir. Nós nos convencemos de mentira, que uma hora nós vamos chegar lá e tudo vai dar certo, mas não vai. Não vai. O Senhor, apesar de ver que o jovem rico fazia tantas coisas boas, exigiu, deixou claro que faltava uma coisa.
E ele tinha graça para dar, mas não creu. Nós temos graça para nos tornarmos as pessoas que o Senhor criou para ser, a pessoa que o Senhor criou para ser. Que ela creia, que ela se humilhe agora, que ela peça ajuda, meu Pai, para vencer o orgulho, para vencer a autossuficiência, para vencer, meu Deus, aquilo que tem travado a vida dela. Talvez é algo que ela tem vergonha de admitir. É vergonhoso trazer à luz, mas ao mesmo tempo é libertador. Que ela reconheça, meu Pai, que ela chore, que haja lágrimas pelas coisas erradas, pelas atitudes erradas, pelo comportamento errado, que haja lágrimas, que isso cause uma dor tão grande dentro dela, que ela decida nunca mais voltar para isso, nunca mais voltar para esse padrão, nunca mais voltar a pensar, falar, agir, lidar do mesmo jeito, ser a mesma pessoa. Vem, Espírito Santo, não há novo nascimento sem a tua atuação em nós. Leva, Espírito Santo, cada um aqui a esse novo nascimento. Sepulta hoje, meu Pai, tudo que há de velho em nós. Transforma essa pessoa num odre novo, meu Deus, apto para receber o vinho novo, as coisas novas, as coisas inéditas e maravilhosas. O Senhor tinha mais do que a cura para a lepra, o Senhor tinha uma transformação de vida, de caráter, o Senhor tinha salvação para Naamã. O Senhor não queria mais aquela mulher dependente de imagem, de aprovação dos outros. O Senhor queria aquela mulher livre, e foi o que ela conquistou, liberdade. Oh, meu Deus, faça uma grande obra aqui. Fala melhor os corações. Eu oro, meu Deus, por pessoas livres, curadas, libertas, meu Deus. Aonde tem orgulho, tem egoísmo, tem tantos outros sentimentos miseráveis. Tem um sentimento de rejeição, tem uma covardia, tem tanta coisa miserável lá dentro. Tanta coisa miserável. Liberta o teu povo, Senhor. Que a tua palavra, que é viva e eficaz, esteja penetrando agora, trazendo um discernimento, trazendo uma clareza, e provocando mudanças tão grandes, tão poderosas, meu Pai, que ela não será mais a mesma, nem viverá mais os mesmos resultados. Que aquilo que nós ouvimos no domingo, meu Pai, se torne realidade na vida dela, que a mudança seja tão grande, as transformações, os resultados sejam tão poderosos, que pessoas possam segurar no manto dela, na roupa dela, dizendo: eu quero o seu Deus. Em nome de Jesus. Eu abençoo cada um, eu oro pelos projetos. Nós estamos na reta final desse propósito, meu Pai. Materializa para a glória do teu nome. Materializa cada sonho, cada projeto espiritual, ministerial, familiar, sentimental, financeiro, saúde, que em todas as áreas, meu Deus, ela viva a tua glória. Em todas as áreas eu profetizo essa pessoa, vivendo um novo tempo, um tempo glorioso, em nome de Jesus. Eu agradeço por esse culto, essa mensagem, agradeço por tudo que o Senhor tem feito, agradeço, meu Deus, pelas palavras, pelas direções, agradeço, meu Pai, pelas oportunidades, meu Pai, porque cada culto, cada reunião é uma oportunidade de crescimento, de rompimentos, e eu sei que nós saímos aqui melhores. Eu acredito nisso. Eu acredito num povo humilde, um povo quebrantado, um povo totalmente rendido ao Senhor. Um povo, meu Deus, totalmente submisso ao Senhor. Que possa ser honrado, exaltado, promovido. É o ano da unção do chifre, da unção, da exaltação.
O Senhor tem dito que promoção é o que o Senhor tem para nós. O Senhor tem honra, tem promoção. O Senhor nos quer governando, triunfando sobre tudo, em todas as áreas. E eu tomo posse dessa palavra se cumprindo, meu Deus, em detalhes. Muito obrigado por tudo. Eu te amo. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém.